Muito bom dia, meus consagrados. Hoje mais um vídeo aqui para esse canal que tem vídeos completamente aleatórios. Hoje vamos falar da nossa primeira corrida e da segunda também, com a Porsche F1 Team, que até fizemos o trailer aqui recentemente, para nós jogar lá no Fórmula 1 2020, que inclusive estamos jogando todas as sextas, segundas e sábados às 7h30 da noite, em lives aqui mesmo no YouTube. Que falando nisso, deu um probleminha no arquivo da live, que para quem estava assistindo ao vivo, por algum motivo, tava bonitinho. Quando eu fui baixar a live, ou quando eu fui ver, depois que terminou a live, tá tudo assim. Aí ó, já melhorei minha volta. Vamos fazer mais essa. Se nós fazer tipo até uns 1,35... Não, 30... Se a gente fizer mais uma de 1,34, já que a questão é de milésimos, aí eu puxo a qualificação já. Espera aí que minha mãe tá tossindo. Não tem como ver, não tem como mostrar as imagens das corridas pra vocês. Então esse vídeo vai ser um vídeo mais falado mesmo. Os próximos vai ter a corrida bonitinho, tá? Mas enfim, antes de mais nada vamos contextualizar. Lá no Instagram eu fiz uma votação com vocês entre a McLaren Senna, o carro do McQueen e a Porsche. Basicamente ganhou nessa mesma ordem. O carro do Senna ganhou, o único problema é que eu ia ter que mudar arquivo por arquivo, modelar o carro inteiro do zero, pra aí sim eu conseguir colocar o mod, por algum motivo. Aí eu coloquei o do McQueen, que aí ele me liberou o carro, me liberou tudo bonitinho, só que o carro fica bloqueado. Por algum motivo, o mod me coloca num carro que eu não posso usar o carro. Então eu tive que ir no que sobrou, na Porsche, que foi a terceira com mais voto. E bom, ao contrário do McQueen, que a gente não pode usar o carro, não pode usar a logo, não pode usar a luva, não pode usar nada, não pode usar o capacete, não pode fazer nada. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada, droga! Na Porsche a única coisa que a gente não consegue usar é justamente o macacão da equipe. Capacete, luva, carro, tudo bonitinho, a gente tá podendo usar. Então a gente pegou esse macacão de edição especial do Schumacher, que é um pouco parecido com o da Porsche. A gente também ficou muito na dúvida entre pegar um motor Mercedes, que era mais caro, e um companheiro de equipe mais ou menos, ou pegar um companheiro de equipe bom, eu acho, com um motor Renault. A gente rodou lá na live, até que a gente decidiu pegar o Juan Manuel Correia, que é o nosso companheiro de equipe atual, e pegar o motor Mercedes. Ou seja, estamos com um motor rápido e de confiança. O que falta são os pilotos. Detalhe para os pilotos. E talvez você deve estar se perguntando, nossa, e qual patrocinador você pegou? Eu também não lembro. E eu simplesmente não sei qual foi. Quem escolheu foi o Matias, que estava de copiloto no dia. Inclusive, vocês vão reparar isso, que em várias corridas a gente vai trocar os copilotos. Mas quem escolheu foi o Matias, que estava no dia. Ele que me ajudou a montar o principal da equipe. Mas a gente pegou uma lá que a ideia era a gente conseguir pelo menos 2 pontos, se eu não me engano. Ou era conseguir uma segunda colocação no campeonato de construtores. O jogo estava em inglês. Ninguém sabe o que estava realmente escrito ali. A gente tá indo totalmente tentar fazer algum dos dois. Mas bom, vamos para as corridas, que é o que interessa. Meu carro ele é conversível, ele é sem teto, ele é igual mendigo. Primeiro circuito de Melbourne na Austrália, é complicado para mim. Porque toda vez que a gente vai iniciar uma corrida nova, eu sempre deixo bem claro. Circuito de rua, em qualquer jogo de automobilismo, não me desce. Eu não sou bom em circuitos de rua. Eu ainda acho que isso talvez me deixaria menos pior caso eu tivesse um volante, mas pelo que eu sei jogar atualmente no controle, não vou me dar bem nos circuitos de rua. Talvez eu consiga fazer uma coisinha ou outra nesses assim que são um pouco mais similares a pistas mesmo, mas esses que são muito puxados pra rua mesmo, vai ser bem difícil aqui. Mas Melbourne eu já nunca gostei muito dessa pista não. Quando eu jogava lá no Fórmula 1 2006 no Play 2, eu já não ia muito com a cara dessa pista. Hoje em dia só piorou. Eu nunca fui muito fã da parte de você ter uma reta gigante, muito rápida, para fazer uma curva estupidamente fechada, para depois você começar uma outra reta muito forte, 2 sequências de DRS, para vir uma sequência de curva muito fechada. É horrível isso. Fora que tem uma parte que o DRS é curvado, você faz curva enquanto tá com DRS. Tudo bem,
Esse não é exatamente o problema, eu só não gosto disso. E também o meu Nemesis, a curva 13. Nossa, mas que raiva dessa curva 13. No jogo você tem a opção de sair com o carro, dar a volta de aquecimento dos pneus, de aquecimento do motor e tudo mais, para depois começar o seu tempo, tanto para quali quanto para o treino, e fazer a pista completa para depois você realmente começar. Ou de você já começar próximo da linha de chegada, já com o motor, já com os pneus aquecidos, e só dar sua volta. Nesse caso, sempre que eu iniciava essa segunda opção, sempre acontecia a mesma coisa. O jogo me botava no final da curva 12, me deixava na reta entre a curva 12 e a curva 13. E meu carro sempre comia grama. Comia grama o suficiente para eu não conseguir voltar para a pista e ficar rodando e ter que voltar tudo de novo. Inclusive, esse é um grande problema que eu tô vendo nesse jogo. Quando você tá usando assistência de pit, ele sempre te deixa muito rápido numa parte muito fechada de uma curva por conta do pit. E isso é péssimo justamente para quem não tá tão acostumado como eu. Mas isso não entra ao caso agora. O problema tá sempre na curva 13. Até porque, quando eu fiz algumas voltas entre 7 e 8 voltas e me senti confiante para ir para a qualificação, eu fui até o Q2, mas fiquei em último no Q2. O problema é que por algum motivo o Stroll nesse jogo ele tá muito bom. Pelo menos nas retas o carro dele tá muito bom. E a largada é justamente numa reta. Por pura coincidência, ele ainda é o Stroll. Então ou eu começava a corrida batendo ou começava com o Stroll me fechando. Não tinha tanta opção para mim. Então eu tentei seguir ali uma linha entre não bater e tentar chegar vivo na primeira volta, até porque a gente tem regras, não é bagunça não, e essas regras consistem basicamente, se eu fizer a primeira volta, a partir dali eu não posso mais resetar a corrida, por erros meus ou erros de outros. A partir da 7ª volta, eu também não posso mais resetar a corrida, porque da 2ª até a 7ª eu posso resetar caso seja erro de terceiros, não meu. Erro meu, o jogo acabou e já era. Da 7ª pra frente, aí independente do que aconteça, o carro bateu mesmo e já era. Eu fiz umas 15 vezes a largada, que nossa, é horrível ter que largar do lado do Stroll. Eu preferi ir lá resetar o negócio, fazer a quali de novo, o que me fez ficar atrás do Latifi, só pra não ter que largar do lado do Stroll. Isso até que foi bom, porque os carros se espalharam bastante assim pela pista, o suficiente para ninguém querer ficar no ponto cego da curva. Só eu. Ultrapassar todo mundo que dava na primeira curva e tentar se manter dali. A minha estratégia para quem tá com carro ruim por enquanto é justamente passar todo mundo que der nas 5 primeiras voltas e segurar ali, manter e vida que segue. Se nós não pode ganhar deles na velocidade nem na curva, a gente ganha deles no pit e fazendo um trenzinho, né? Mas depois de umas 15 tentativas a gente larga e bate na 5ª volta, por erro justamente da curva 13. Eu não sei o que eu tenho com essa curva 13, o carro ele bateu e não voltou mais. Ele ficou ali parado mesmo, dali eu abandonei a corrida. E vamos pro Bahrein. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Bahrein já é outra parada, tá? Bahrein já é circuito de circuito mesmo. Aí a gente já consegue dominar um pouco mais. Fora que Bahrein é uma das minhas pistas favoritas. Sendo assim, eu já imagino que eu acho que eu consigo aqui. Eu acho que eu consigo alguma coisa boa. Bahrein pra mim é uma das minhas pistas favoritas justamente pela época que eu jogava nela no Fórmula 1 2006 também. Eu acho ela uma pista muito boa, muito assim boa também pra você testar carro, pra você ter consistência. Não é à toa que ela várias vezes, inclusive hoje pro ano de 2026, ela serviu como pista de teste junto com Barcelona, e lá tipo é uma pista muito de estratégia e de muito forçar o carro mesmo, ainda mais por aquela reta imensa que tem nela. Mas aqui já foi outra parada. Aqui no treino a gente já fez bem menos voltas, porque aqui nós já tava bem mais confiante pra conseguir essa corrida, então nós já pulou pra quali. Na quali já foi outra parada. Na quali a gente já mandou bem. Q3 a gente rodou 3 voltas. Uma a gente pegou ali o jeito certo de correr ali pra fazer uma volta maneira. A segunda a gente tentou, já tinha mais ou menos uns 10 carros na pista, a gente ficou em 5º. E aí a gente voltou pros box. Voltando pros box, tirando o pneu médio, porque sim, eu estava fazendo qualificação com o pneu médio, botamos os pneus macios, já com todos os carros já tendo feito pelo menos uma volta, e faltando exatamente o tempo de eu dar uma volta certinha, eu consegui dar uma volta bonitona e fiquei meio segundo na frente do Max Verstappen, pegando pole
no Q3. O que não significa nada porque você ainda tem 2 Qs pra seguir. Chegando no Q2, a gente conseguiu dar bastante volta ali pra pegar mais prática da pista. Ali eu já tava muito satisfeito de conseguir chegar pelo menos em 10º, largar em 10º, eu já tava muito feliz com isso. Então eu não tava correndo ali no Q2 pra poder pegar realmente a melhor volta, pra fazer ali aquela coisa toda. Eu tava ali só pra pegar a prática mesmo. Sendo assim, conseguimos P3. Ali eu já tava eufórico. Ali eu já tava, nossa, a gente vai pro Q1. Eu tava maluco já tava doido. Fomos pro Q1. E eu segui a mesma estratégia que eu seguia quando eu ia pro Fórmula 1 2006. Faz uma volta. Fez aquela uma volta, guarda o carro e ignore completamente tudo que pode acontecer dali em diante. Eu fiz uma volta, só tinha eu na pista, pole. Até porque não tinha ninguém. Guardei o carro, acelerei o tempo. Pole position é nossa. Simplesmente vamos largar na pole position do GP de Bahrein. Pegamos uma punição de 1 minuto e meio e caímos para o último lugar. Fazer o que, né? Eu nem sei porque que eu peguei essas punições, pra falar a verdade. De qualquer forma, eu segui. Tentei fazer ali o meu melhor para manter pelo menos um P10, tentar pontuar, já que eu estava em um local familiarizado e em uma pista de verdade, sem ser uma pista de rua. Não que pistas de ruas não sejam de verdade, é só que pra mim elas não existem. E eu fiz exatamente a mesma ideia que eu fiz no GP de Melbourne. Joguei o carro pro lado e tentei ultrapassar o máximo que dava. E adivinha? Por um leve toque ou outro que deu ali no meio dos pilotos, a gente conseguiu pegar P5. Mas é claro, tamo com um carro de baixo de pilotão. Caímos pro P10. Tudo bem, eu aceito. P10 ainda é um ponto. Ainda é uma esperança. E a partir dali eu fiz, eu acho que a minha melhor corrida. As últimas 12 voltas a gente iria seguir com pneu macio para ver se a gente conseguia alguma coisa. Uma volta mais rápida, tentar avançar um pouco mais de posição. Quando chegou na volta 12, a gente tinha largado de pneu macio, eu faço a primeira parada e caio para 20º. A partir dali o Matias já não estava acreditando muito, só que eu, por ter uma certa experiência com a Fórmula 1, falei, não, eles ainda vão ter que parar. Quando eles pararam, a gente subiu para a 7ª colocação. Por algum motivo, o grid inteiro praticamente quis parar. Então a gente seguiu e manteve ali nossa posição bonitinho. Tá ok, vamos manter. É só isso que a gente precisa, vamos manter a posição. A gente já tinha trocado pro pneu médio, a gente manteve esse stint do pneu médio até mais ou menos a volta 33, por aí. Dali a gente foi, manteve até essa volta 33, trocou para um outro pneu médio, que a gente manteve até o final da corrida, que por incrível que se pareça, se manteve muito bem. Mas a gente segurou muito esses pneus. A gente estava tentando fazer o máximo de economia com os pneus e da gasolina para que ficasse tudo ali equilibrado. Só que não é de estratégia que a gente quer falar, né? A gente quer falar das brigas de equipe. E sempre no início de cada My Team, a gente tem ali a seguinte pergunta: com quem que você quer competir? A pergunta não é essa, mas é a mesma coisa. Com a Haas, com a AlphaTauri, com a Williams ou com a Alfa Romeo. Competir com a Alfa Romeo, você está competindo pelo penúltimo e pelo antepenúltimo lugar. Competir com a Williams é com o último com o penúltimo. A gente também não tá tão desesperançoso assim. Então ou era a Haas ou era a AlphaTauri. O Matias, sem conhecer, escolheu a AlphaTauri. A AlphaTauri tinha terminado a corrida, acho que foi o Kvyat em 12º, não vou me recordar exatamente agora, e o Pierre Gasly em 10º. Ou seja, eles não foram o problema. Quem foi o problema foi Lance Stroll. Detalhe, estávamos em 7º lugar. O Stroll estava brigando por um 7º lugar. O que, falando assim, parece, nossa, você tá maluco. Mas pô, o Stroll tá querendo pontuar? É maluquice. E brigando também com Daniel Ricciardo. A gente teve sim uma leve disputa com o Max, só que eu quero falar do Max depois, tá? E basicamente a nossa disputa foi entre essa, foi o Stroll, o Ricciardo e nós mesmos. Porque quando a gente chegava na curva 11, a gente percebia que o carro tava tipo, caramba, ele acabou de dar aquela freadaça pra fazer essa curva 11. Ele não tá com o freio assim tão frio já pra fazer a curva 12. Então vamos pisar na curva 12, porque a curva 12 não é tanto assim. O carro distracionava ou ele dava um leve toquezinho, dava uma bitoquinha na zebra e o carro rodava. Teve um determinado momento lá pro final da corrida, quando a gente já tava no nosso terceiro stint, o Leclerc, que tava em 4º lugar, depois eu explico como é que eu peguei essa posição, mas o Leclerc que tava lá em 4º lugar, tava tipo 30 segundos da gente.
A gente começou a chinelar pra cima dele, e ele com o de pneu macio, a gente começou a chinelar pra cima dele. A gente tava diminuindo muito, sabe? A gente conseguiu chegar em 10 segundos do Leclerc. Pra cara que tava em 30, a gente tava tirando 1 segundo e 7, 1.7. Pra um carro de trás, pra um carro que tá brigando com o pessoal do fundo de pelotão, é algo incrível. Só que aí a gente ia e sempre errava. A gente chegou a errar umas 3 vezes na curva 12 por conta de ou dar um leve toquezinho na zebra ou o carro realmente perder tração por conta dos pneus. E a gente não conseguia alcançar ele. Mas a gente sempre mantinha ali aquela posição de 5º lugar. Só que tá aí, como que a gente chegou aí? O Stroll e o Ricciardo estavam numa briga incessante pelo 6º e o 5º lugar. E eu não sei se vocês já assistiram trechos de corrida que tem brigas entre piloto por posição, que normalmente é o quê? É uma briga respeitosa, não, ó. Esse cara aqui tá mais rápido. Ele vai passar, eu vou tentar passar ele aqui em um outro momento. Deixa eu tentar achar um ponto de ultrapassagem. Não. Tem briga que simplesmente não, esse cara aqui ele tá mais rápido que eu. Vou fechar ele e vou jogar ele no muro. Era basicamente essa a briga entre o Stroll e o Ricciardo. E eu lembro que quando chegou mais ou menos ali na sequência da curva 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu consegui passar eles na 10ª curva. Porque quando chegou na 4ª, no final do DRS, eu tinha me aproximado o suficiente deles para ver a briga numa distância muito próxima. Eles começaram a tretar muito no final da curva 6. Na curva 8, eles quase se jogaram pra fora, o que me fez ter um leve susto, porque quase que eu encostei neles também. Mas chegou ali na 9, acho que eles perceberam ali, abriram, eu passei por dentro com uma ultrapassagem muito perigosa, mas ultrapassei, cheguei na 10ª curva, mantive minha posição e permaneci ali até então. Como meus pneus estavam mais novos, mesmo caindo na grama na curva 12 por muitas vezes, em relação ao Stroll, eu tava conseguindo pegar muita vantagem pra cima dele, então eu ultrapassava ele sempre por volta da curva 14, 15, em que no meio do DRS a gente conseguia ter uma certa briga por posição, em que nem eu falei, briga respeitosa ou a briga maluca. Eu deixava ele passar, esperava o ponto de frenagem, passava por ele ali por dentro na curva 1. O que não era o caso dele, porque ele tentava forçar o carro com tudo no muro na curva 2. Mas a gente tinha ali uma certa coisa, conseguia passar dele e a gente ficava tranquilo. Então dali pra frente o resto da corrida foi só me manter em 5º lugar e disputando com o Stroll de vez em quando eu rodava. Quando eu não rodava eu tava de boa, porque por algum motivo deu problema no box de todo mundo, eu imagino. Ou se não foi aquela sequência incrível de boliche que fizeram ali na largada, que todo mundo acha que precisou trocar o bico. E ficou 20, 30 segundos dentro do box. Mas agora vamos falar pra parte da frente do grid. A Ferrari, por incrível que pareça, estava muito na frente do grid e não fez merda. Eles seguiram a corrida respeitosamente para passar ali todo mundo, para fazer ali uma corrida saudável, com o Vettel em 3º e o Leclerc em 4º. O Verstappen, ele chegou a ficar em 2º lugar, por muito pouco ele não ficava em 1º, e o Bottas em 1º. Ué, 2020 e o Hamilton? Cadê o Hamilton? Ele bateu na 5ª volta, o cara tava lá, jogado no muro do setor 3. Aí detalhe, vocês devem ter percebido que a nenhum momento eu falei do Correia, que é meu companheiro de equipe. Ele bateu 2 voltas depois do Hamilton em Bahrein e bateu 2 voltas antes de eu rodar no GP de Melbourne. Ou seja, não adiantou nada. Mas tudo bem, a gente tá pagando pelo que a gente pagou, né? Você esperava o que do cara? Pelo menos nós está com motor Mercedes, né? Mas por que eu queria deixar esse ponto do Max para falar por último? Na estratégia da corrida, um stint de pneu inicial macio durava em média 10 a 11 voltas. Eu fiz 12 forçando, pensando na estratégia da galera parar daqui a pouco. O que o Verstappen fez? 20 voltas de pneu macio inicial e ficou em 1º tentando se segurar. Mas é claro, ele tá com um pneu que não era pra estar ali nunca. Então ele foi em um determinado momento ultrapassado, tanto por mim, que tava em 7º, quanto pelo restante. Só que tá aí. Quando chegou no segundo stint, ele já tava na metade de todo mundo que tinha feito o segundo e todo mundo já tava na metade deles, praticamente. Então ele tava com um pneu novaço. Sendo assim, ele foi lá, colocou mais um pneu macio, ao invés de colocar um médio, um duro, não, ele botou mais um pneu macio, deu mais 20 voltas, colocou mais outro pneu macio e fez mais 17 voltas. Ele fez
a corrida inteira de pneu macio e terminou em segundo lugar, por muito pouco, porque nas últimas 2 voltas ele tava com uma briga intensa contra o Bottas. Ele só foi ultrapassado, pelo que me foi informado pelo gerente de equipe, por conta de um vacilo do Bottas, tanto que ficou aquele tempinho ali de investigação, só que não deu em nada. O problema tinha sido no pneu do Max, que ele deu uma leve distracionada, o que fez com que o Bottas ultrapassasse ele. Mas se não fosse por isso, o cara tinha feito uma corrida impecável, do início ao fim só com pneu macio, e ia terminar em primeiro. Simplesmente Max Wilson Verstappen. A gente terminou com 10 a 5 pontos, que eu não vou lembrar de cabeça agora, eu deveria ter anotado isso, no campeonato de construtores, por conta da minha posição final, e também levando em consideração os 3 abandonos da equipe durante o campeonato até o momento. Os nossos próximos vídeos vão ser sobre o GP do Vietnã e sobre o GP de Xangai, que já vão ser feitos com outro copiloto, mas de qualquer forma, fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, quer dizer, espero que vocês tenham entendido esse formato de vídeo, porque a ideia era ter as cenas, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar seu like e compartilhar aí pro pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima, meus consagrados.